Gente, olha um pouco para mim. Tranquilos? Tá bom? Foi. Agora tem que arrumar tudo de novo. Isso pode ficar uma filmagem legal. Pastor, vou falar, quebrou a tela, hein? Já está aqui. Mas vocês viram que eu queria. O que deu certo foi aqui. Aqui eu esqueci que tinha. Dá bem, né? Salvou aqui. Mas nem sempre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente expressa, a gente tem controle das reações, né? O Rob já se preparou aqui, o Elton deu um tapa na bola e tal, né? Então muitas vezes a gente faz alguma coisa, expressa alguma coisa, mas a gente não tem controle da reação. Então muitas vezes, por exemplo, o próprio Jesus ele falou assim: não atirem pérolas aos cães. Por quê? Pérola é alguma coisa muito preciosa, de um valor grande, um negócio assim, é feito ali da concha, durante muito tempo, é simplesmente uma areia que fere lá dentro e vai criando um produto em volta daquele grãozinho de areia, e depois de muito tempo se torna uma joia preciosa. Se você pegar aquilo que custa muito caro, atirar num cão, o que acontece? Qual que é a reação do cão, do cachorro? Hã? Fugir? Quer dizer, é justamente isso, né? Você faz alguma coisa, você não tem controle da reação. Obrigado pelo exemplo. A ideia de Jesus, se você joga alguma coisa muito preciosa para alguém que é cão, ele pode te morder, ele pode te atacar, pode ser que ele fuja, mas normalmente o animal, quando ele se sente atacado e que ele tem esse instinto animalesco, ele vai te atacar. Então você está dando um grande presente, dando uma coisa muito preciosa para ele, e ele não vai, puxa, vou fazer um colarzinho para mim aqui. Não, ele não vai fazer isso, ele vai te atacar. Então é perigoso. Então, em alguns casos, a gente até prevê a reação de quem vai receber a sua ação. Você fala: puxa, se eu fizer isso, se eu fizer esse mal, já sei que a pessoa vai reagir desse jeito. E muitas vezes você fala: eu vou fazer esse bem, e a pessoa vai reagir desse jeito. Mas algumas vezes a gente não tem controle disso. O que nós estamos continuando estudando no livro de Atos é essa vida dinâmica, bonita da igreja de Jerusalém. Desceu o Espírito Santo, formou a igreja, eles estão empolgados, estão animados, cada vez crescendo mais pessoas, tem a cura do paralítico. Por causa daquela cura eles são presos, são proibidos de pregar o evangelho, mas eles falam que o mais importante é obedecer a Deus, e a vida continua, aumenta-se o número de pessoas, mas ainda eles continuam, eles conseguem viver a vida em comunidade de uma forma saudável. E até que de repente Barnabé, por causa de algumas pessoas que têm necessidade, Barnabé vai lá e entrega o montante de uma venda que ele fez de um sítio lá na ilha de Creta, e isso despertou talvez a ideia: puxa, eu quero ter essa fama, eu quero ter essa honra que Barnabé também está tendo, e isso despertou o coração de Ananias e Safira para fazer algo que parecesse que fosse do Espírito Santo, mas o objetivo era receber então essa apreciação. Então eles falsificaram a ação do Espírito Santo na vida deles e pagaram um preço muito caro por isso. E a igreja foi impactada, e não somente a igreja foi impactada. Opa, o negócio aqui é sério, aqui não é esporte, aqui não é brincadeira. Nós estávamos sentindo a presença de Deus, a atuação de Deus. Eles, depois da primeira soltura, eles falaram: Senhor, nos dê coragem, dê liberdade, vai na frente, abre as portas, dirige-nos, vai fazendo sinais para que a gente aproveite as oportunidades. Então a presença de Deus era muito forte ali, e pessoas estavam sendo honradas por aquilo que estavam fazendo e servindo a Deus, e isso culminou então nessa tragédia de Ananias e Safira. Então houve temor das pessoas lá de fora, e também houve temor dentro da igreja, e a igreja continua impactando. E hoje, o texto que nós lemos hoje, ele é simples, é uma narrativa muito simples. É uma narrativa que mostra qual que era o dia a dia dessa igreja. De pessoas iguais a nós, talvez com mais dificuldade que nós temos.
Nós temos muitas facilidades, principalmente por estar no Japão, mas as pessoas têm muitas dificuldades. Pobreza, problemas de saúde, enfermidades, talvez alguns estavam perdendo emprego porque pertenciam agora a essa igreja e de repente se era empregado de um sacerdote, de algum saduceu, e fala, não, você pertence àquele grupo, então show de casa, não vai mais trabalhar para mim. Então começou a ter vários problemas nessa igreja nesse sentido, e eles começaram a se ajudar e viver essa vida comunitária. Então, apesar de serem mais de 5 mil, ser uma multidão, eles ainda estavam preservando o cuidado um do outro, o carinho um do outro. Então, esse texto aqui mostra que aquelas situações estão se repetindo, estão continuamente se repetindo, vai repetir novamente uma outra prisão. E aqui, olhando para o texto, fica muito legal, fica bem gostoso a gente tratar dessa questão da ação e reação. Tem até uma máxima, uma frase que fala que toda ação traz uma reação. Então, a igreja estava vivendo, ela estava inserida num ambiente, numa cidade, num ambiente religioso, numa tradição religiosa, eles pertenciam, e eles estavam agindo, eles estavam expressando o seu dia a dia, a atuação de Deus. Eles eram instrumento de Deus para expressar a atuação de Deus. E com isso, tanto o povo como os religiosos reagiam a isso. Então, o que nós vamos ver hoje é um pouquinho dessa reação. Então, a frase que talvez pudesse resumir todo esse texto é o seguinte: o estilo de vida da igreja de Jerusalém expressava a vontade de Deus. Eles estavam agindo do jeito que Deus queria que eles agissem. Eles estavam sendo conhecidos pelo amor um pelos outros, pelo temor a Deus, por pregar a palavra, por obedecer a Deus acima de qualquer custo. Então, a vida deles expressava essa vontade de Deus, esse desejo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, as últimas palavras de Jesus Cristo ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura e sereis minhas testemunhas. Vocês vão receber poder do alto e vocês serão minhas testemunhas. Eles estavam sendo testemunhas. Não estavam valorizando a vida, e não estavam negociando a ordem que Jesus Cristo tinha dado para eles. Ao expressar a vontade de Deus, eles despertavam reações diversas do povo e da liderança religiosa. Então, a agir dessa forma tão natural, de acordo com o que estava acontecendo, foi um movimento, as coisas, era tudo novo. A Jerusalém já não é mais a mesma. Depois da morte do Messias, a ressurreição e agora descido do Espírito Santo, a festa do Pentecostes, a cura do paralítico já não é mais a mesma. O templo já está diferente. Aquela rotina de entrar e orar e voltar à terceira hora já não é mais a mesma. Tem um grupo, tem uma multidão se reunindo e conversando, distribuindo em grupos. Tem 12 homens compartilhando os ensinos que eles receberam de Jesus. Então já não é mais o mesmo. E ao fazer isso, eles despertam então reações diversas, tanto do povo, da multidão, das pessoas da cidade, das pessoas da vizinhança, como também dessa liderança religiosa que está incomodada com isso. O que eles expressaram? Nós vamos repetir bem no final, mas assim eu quero já fazer um resumo daquilo que a gente vai ver, e depois nós vamos rever isso. O que a igreja expressava? Primeiro, a igreja expressava unidade. Eles estavam juntos. Eles se reuniam, gostavam de estar juntos, gostavam de aprender juntos. Eles desfrutavam de um crescimento. A cada dia havia mais crescimento. Como isso é gostoso! Como isso é gostoso sempre que você tem uma pessoa nova que está vindo ali, e olha, eu entendi agora que Jesus é o Messias, que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou, e eu tenho a salvação. Não é mais pela obra da lei, não é mais por seguir a lei, agora é pela fé, é de graça. E eu, judeu, eu sempre valorizei a minha genealogia, eu sempre guardei todos os rituais para que eu pudesse um dia chegar diante de Deus e falar: Deus, está aqui o meu currículo, por favor me perdoe. E agora eu não preciso mais disso. Agora Ele morreu por mim e me deu a salvação de graça, e eu criei, e o Espírito Santo, no momento que eu criei, veio habitar em mim, e eu sou um tabernáculo, eu sou a habitação de
Então imagine cada dia pessoas diferentes, e talvez com um passado terrível, ou pessoas assim com passados excelentes, de repente virem testemunhar que acharam a salvação de graça. Isso que as crianças fizeram hoje não chega nem aos pés da alegria que essa igreja está desfrutando de ver cada dia pessoas reconhecendo e serem salvas, sentirem que foram perdoadas por Deus, que agora o destino eterno está resolvido, que não importa o que aconteça, eles têm a convicção de que foram aceitos por Deus. É tudo resolvido. E eu pertenço a um grupo de pessoas que têm a mesma fé, que creem do mesmo modo. Então eles desfrutaram de unidade e crescimento, estavam experimentando o poder de Deus agindo no meio deles, estavam desfrutando, pregavam, então qualquer oportunidade eles estavam pregando e ensinando, anunciando a salvação e ao mesmo tempo discipulando pessoas, e um discipulando o outro. Então aqueles que já tinham muito tempo já ouvido e tinham entendido, de repente pegavam as pessoas novas, vem aqui, eu vou explicar direito o que é isso para você. Então esse processo multiplicador. E eles perseveraram. Não havia nenhuma ameaça que impediam eles de continuar juntos, de continuar anunciando, de continuar pregando, de continuar servindo a Deus. Ao mesmo tempo, essa expressão deles despertava nas pessoas algumas reações, nos líderes e no povo. Então, por causa principalmente daquela questão de Ananias, surgiu o temor. O pessoal, opa, o negócio lá é meio sério. Parecia tão legal, né? Todo mundo comendo junto, sempre uma festinha aqui, feijoada ali. Não, feijoada ajudando um pouco. Tem porco. Né? Então, isso era uma coisa que não tinha. Coitados. Mas as pessoas falaram, puxa, é legal, opa, deixa eu ir para aquela reunião, é muito gostoso, já economizo em casa. Mas daqui a pouco, por causa da Ananias e Safira, opa, o negócio ali, eu pensei que dava para mim chegar lá e ser igual a eles, assim, sem ser igual, sem ser deles. Aquelas pessoas que gostam de pertencer aonde que fica gostoso, né? Tipo corintiano, ir para o jogo de futebol e ficar no meio do palmeirense. Um negócio complicado. Mas tem pessoas que gostam. E aqueles começaram por causa da Ananias e Safira, opa, o negócio ali é sério. O negócio é complicado. Então pessoas ficaram temerosas e não começaram até a se distanciar. Por outro lado, pessoas, opa, aqui é sério, é onde que eu quero estar. Causavam admiração. A igreja passou a ter um alto conceito. A sociedade, que coisa boa. Por causa disso, despertou também interesse. Pessoas com necessidades começaram a perceber que ali havia uma esperança. Podia seus problemas serem resolvidos ali no meio daquele povo. Por causa disso, surgiu inveja. Então passam a ser perseguidos. E nesse processo de ser perseguidos, também, principalmente os religiosos, vão ficar perplexos com aquilo que está acontecendo com esse grupo de pescadores, de pessoas simples que estão liderando, estão ensinando, estão pregando, estão levando a palavra de Deus. Então, essas são as expressões desse grupo tão simples, e essas são as reações que a gente vai ver. Vai ser uma coisa muito simples, e se você de repente quiser levantar a mão e comentar alguma coisa, fique à vontade. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. No capítulo 4, versículo 30, depois de sair da prisão, eles pediram, Senhor, muito obrigado pelo privilégio, vai na frente operando sinais e maravilhas. Isto é, Senhor, vai criando oportunidades para nós. Vai trabalhando, que a gente esteja simplesmente seguindo o Senhor. E a gente esteja aproveitando as oportunidades que o Senhor está abrindo para nós anunciarmos o Evangelho. Eles oraram por isso. E Deus foi fazendo isso. Deus foi criando essas oportunidades e eles foram pregando. Então, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no Porto de Salomão. Então, Deus
operava sinais e maravilhas através dos apóstolos. Isso é uma coisa que é bem diferente do que passou a acontecer depois da morte dos apóstolos. Tanto Jesus como os apóstolos estão nesse momento assim da identificação de Jesus, os apóstolos estão no momento da fundamentação da igreja. Nós vamos ver daqui a pouco que todas as pessoas que eram levadas para eles eram curadas, coisa que não acontece hoje. Então era algo específico que Deus estabeleceu naquela época que aconteceu. Da forma como que aconteceu, isso não se repete mais. Agora, não significa que Deus não opera milagres, não age, não abre portas, não resolve problemas. Mas Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas naquela época foi o momento da fundamentação, da autorização do ministério dos apóstolos, porque é eles que vão deixar registrado a vontade de Deus agora para a igreja. E eles precisavam dessa credibilização. Era o crédito que eles precisavam ter, a autenticação que eles precisavam ter, para ter a autoridade de aquilo que eles escrevessem fosse aceito pela igreja como verdade absoluta para nós. Como pessoas usadas por Deus, escolhidas por Jesus. Primeiro eles foram escolhidos por Jesus, por eles são apóstolos para isso, foram escolhidos diretamente por Jesus. Eles são apóstolos porque foram chamados diretamente por Jesus. Eles foram ensinados diretamente por Jesus. E eles operaram esses milagres diretamente capacitados por Jesus. Eles não precisavam, ao fazer os sinais maravilhosos, eles não precisavam nem orar. Nós precisamos orar hoje. Nós precisamos clamar. Nós precisamos nos submeter à vontade a ver o que Deus tem no plano. Então nós temos o privilégio, e Deus quer que a gente ore por milagres, por sinais e maravilhas, mas nós oramos e nos sujeitamos. Os apóstolos, Deus fala, vá lá e fala para a pessoa. Então há uma grande diferença nesse sentido. E uma coisa bonita aqui, e costumavam todos, não eram alguns, todos reunir-se de comum acordo no Pórtico de Salomão. Você lembra que a gente falou do Pórtico de Salomão? É ao redor do pátio do templo, onde tem aquelas colunas, um certo alpendre, uma certa cobertura, e eles elegeram esse lugar para se encontrar. Onde você vai hoje? Vou no Pórtico de Salomão. Era um alpendre, era uma cobertura muito grande, que cercava quase todo ao redor do templo. E eles se reuniam ali e faziam parte, estavam no meio do povo. Então, o povo que tinha aqueles rituais de subir a terceira hora para orar e orar, ver lá, como se fosse uma reza e voltar para casa, agora eles tinham uma nova motivação de se encontrar, de descobrir e assim, estabelecer aquelas verdades que Cristo tinha ensinado aos apóstolos. Então havia uma curiosidade, um interesse, eles tinham isso em comum acordo. Versículo 13: mas dos restantes, das outras pessoas, ninguém ousava se ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então, por causa do que aconteceu com Ananias e Safira, o povão tinha feito uma escolha. É incrível que quando a igreja expressa corretamente a vontade de Deus, ela leva as pessoas a fazerem uma escolha. Sim ou não. Algumas pessoas, por causa do que estava acontecendo, decidiram estar junto com eles. Outras, não é para mim. Então, a atuação genuína de uma igreja faz com que as pessoas se posicionem. A pessoa não fica lá e aqui, tanto faz, tanto fez, e fica flutuando, né? Igreja, mundão, no estilo dela. Não. Quando a igreja atua de uma forma específica, de acordo com a vontade de Deus, as pessoas são levadas a tomar uma decisão, tomar uma postura, se posicionar. Ou estou com eles ou não estou com eles. Porque estar com eles e ainda continuar com esse meu estilo de vida é muito perigoso para mim. Eu não quero correr risco de vida. Ou estar com eles é a solução para a minha vida, então eu estou com eles e não há. E ao mesmo tempo a igreja contava com grande admiração, com grande autoestima, com grande conceito
da sociedade. Eles eram um grupo agora que estava causando um impacto. Era um grupo diferente. As mudanças de vida nas pessoas eram salientes. Jerusalém estava sendo impactada pelas conversas, pelas palavras novas, pelas atitudes novas, pelo comportamento das famílias, pelo comportamento dos pais com os filhos, pelo comportamento dos empregados agora com seus patrões, pelo comportamento dos seus patrões com seus empregados. Alguma coisa nova e diferente que mudou a estrutura da personalidade dessas pessoas. Coisa que é muito raro de acontecer. E não era era uma grande multidão que tinha sido mudada. Versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Cada dia crescia. Então, cada dia mais tinha pessoas usando terno e gravata, com a Bíblia enorme debaixo do braço, como um desodorante, e eu lá, tudo. Não é isso que a palavra crente quer dizer, muitas vezes. Aquele lá é um crente. Ó, crentão. Cara de terno e gravata, assim. E aí tem as saudações que você fala de acordo com a sua denominação. Então você é o crentão. Crente aqui tem a ver com o que eles criam. Eles eram judeus que criam que Deus um dia mandaria um Messias. Mas eles achavam que o Messias seria um homem brilhante, capacitado por Deus, que lideraria a nação de Israel para a libertação do Império Romano. Mas que nunca poderia ser Deus. Seria como Salomão, como Davi, como Sansão, como Moisés. Mas agora, Jesus veio e foi rejeitado porque Jesus falou assim: eu sou Deus. E ao mesmo tempo, Jesus provou que ele era homem. E que morreu. E que através da morte dele, pela fé na morte dele e na ressurreição dele, a pessoa tem os seus pecados remidos, perdoados. Era alguma coisa totalmente nova, que o judeu não, ao ler o Antigo Testamento, não compilou, não sistematizou essa ideia. Era algo não somente ilógico, mas era quase que absurdo. E essas pessoas agora passaram a crer nisso. Então eles são crentes nisso. De que Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus que morreu por nossos pecados, ressuscitou e vai voltar. Está sentado à destra de Deus até que chegue o momento de Ele voltar e estabelecer o seu reino. Eles eram crentes nisso. Não era um comportamento somente, mas a mente deles, a lógica, a fé deles, os requisitos, os quesitos, agora são novos. Versículo 15. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocar sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos na sua sombra, se projetasse em algum deles. O que vocês acham desse versículo? Estão entendendo o que as pessoas estão fazendo aqui? Aumentou esse grupo de tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, agora eles estão com o Senhor, ao ponto deles trazerem pessoas e nas ruas e colocarem sobre leitos e macas. Então a ideia de leito é alguma coisa meio chique, é algo bem trabalhado, é uma cama bem construída, então, que alguns ricos tinham. Macas é aquele negócio que só para carregar, então era dos pobres. Então não havia somente pobres, mas pessoas ricas e pobres eram trazidas assim, arrastadas, eram em leitos e macas, e eram colocadas nas ruas para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro caísse sobre as pessoas. O que vocês acham disso? Havia algumas superstições a respeito disso, de que pessoas que tinham certos poderes sobrenaturais, se você colocasse assim, se você estivesse, a sombra dessa pessoa tivesse sobre você, isso, você seria abençoado, você seria curado. Esse texto é difícil, porque no versículo 16, no final, vai falar que todos eram curados.
Mas esse texto pode ser que as pessoas já estavam vendo a atuação dos apóstolos como uma coisa meio mística. Lucas, durante todo o livro de Atos, ele é contrário a esse misticismo, fugiu da cabeça a palavra. Mas essa ideia de era igual aquela ideia que Jesus chega no tanque de Betesda e havia uma crença de que quando agitasse a água viria um anjo e jogava. Aquilo era crença, era como que chama isso? É superstição, mas era crendice. Então havia essa crendice, se tem alguém que é muito poderoso, você coloca lá e a sombra dele pode curar. Lucas relata o fato, o que aconteceu. Nós não sabemos se isso realmente as pessoas foram curadas por Pedro, só por Pedro passar com a sua sombra, ou se era uma crendice. As pessoas vão fazer isso, talvez dê certo. E muitas vezes isso acontece no Evangelho. Pessoas com certas crendices, quando vêm para o cristianismo, elas acham que aquela crendice que ela tem lá fora vai funcionar também no cristianismo. O que nós sabemos é que quando houve curas, sempre houve uma atuação dos apóstolos. No capítulo 19 de Atos, Lucas vai falar que as pessoas levavam roupas de Paulo e essas roupas curavam. Então é difícil olhar para esse texto, é difícil saber o que isso realmente acontecia. O texto não fala literalmente, ou dentro do contexto, não fala que isso produzia cura. Só que logo a seguir, no versículo 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados espíritos imundos, e todos eram curados. Agora, esse todos é somente do versículo 16, ou também se refere às pessoas que eram colocadas para a sombra de Pedro passar? Nós não sabemos. Só que não existe em nenhum outro lugar da Bíblia essa ideia de que a sombra de Pedro curar. Ou devemos colocar as pessoas para que a sombra de alguém passe ali e seja curada. Nós não sabemos. Então é preferível ficar com silêncio e ficarmos tranquilos com isso. Se isso foi verdade, no sentido assim de que até a sombra de Pedro curava, então isso causava um grande impacto na sociedade. Versículo 17. O povo, então, estava despertando interesse, estavam sendo atraídos por essa atuação dos apóstolos, pessoas que não tinham mais esperança, já viviam acamados por muito tempo, agora são todos curados. Então não é uma campanha de cura onde você vai e alguns são curados porque faltou fé. E normalmente todos os atos de curas no Novo Testamento, eles são mais realizados em pessoas que ainda não creem, que ainda não são crentes. Então é uma forma de Deus ali derrubar a barreira, quebrar a dureza daquele coração e se mostrar para essa pessoa para facilitar a ação do Espírito Santo. Jesus condena pessoas que, diante da pregação e com uma resistência frontal, que não aceitam Jesus, expressem: então faz um milagrinho para que eu possa crer. Aí Jesus fala: essa geração perversa não pede um sinal. Essa geração perversa é que pede um sinal. Isso é, diante de alguma coisa muito clara, muito óbvia, ainda a pessoa pede um ato de mágica. Isso é perversidade. Agora, algumas vezes Deus, quando a pessoa não crê em Jesus, então você está evangelizando alguém e a pessoa tem uma lição: ore para Deus fazer um milagre na vida dela. Não é um milagre que vai salvar, não é um milagre que vai converter, mas o milagre vai abrir, vai facilitar que aquele coração se abra para a palavra. Agora, aconteceu uma ação, aconteceu uma atuação, aconteceu um livramento, alguma coisa, vai lá e prega o Evangelho. Porque só o milagre nunca vai levar a pessoa à salvação. E é isso que os apóstolos estão fazendo no capítulo 4:30. Senhor, vai na frente, vai produzindo milagres. E atrás eles iam pregando. E nem todos os que foram curados, deixa eu refazer, a maior parte do pessoal que creu em Cristo
não experimentaram um milagre na vida deles. Mas diante daquilo que eles viram, eles perceberam que Deus era poderoso para agir e fazer aquilo que estava fazendo com os apóstolos. Levantando isso com o povo. Agora veja o versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, eles não criam na ressurreição, eles não criam na existência da alma, eles não criam na existência do Espírito, eles acham que a vida é somente aqui e acabou. E agora os discípulos estão agindo desse jeito, eles estão atraindo pessoas, eles estão movimentando a cidade, e a função dos sumos sacerdotes, dos saduceus, era ficar no meio do muro entre os romanos e os judeus, liderar o povo para que o povo não se agitasse, não tivesse lideranças que pudessem agitar a população, porque eles poderiam perder os cargos que eram mantidos pelos romanos, mas também poderia haver uma revolução. Então eles estão apavorados com isso, porque agora novas pessoas estão surgindo, e o povo está sendo atraído a eles. Então o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Vamos perder a nossa boquinha. O que eles fizeram? Prenderam os apóstolos. Antes foi Pedro e João, agora os 12. Eles prendem os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas, se lembra? A outra prisão foi a mesma coisa. No final da tarde ele foi lá, prendeu, deixou na prisão. Com Jesus eles julgaram à noite. Com os apóstolos já não fazem isso. Já não querem cometer erros para não dar problema. Aqui novamente eles prendem os apóstolos, deixam eles passarem a noite. Esse é um truque assim, muitas vezes, quando você quer pressionar alguém, você deixa o cara passar a noite na prisão. Essa ideia de passar a noite na prisão, a pessoa pensa 2, 3 vezes o que o cara está falando e se arrepende. Então, vamos prendê-los durante uma noite? Antes foi Pedro e João, os caras são mais corajosos e tal. Vamos deixar todos, talvez aí eles se desestruturem, eles quebram aquela união, aquela garra que eles têm entre eles e já se espalhem. Então talvez essa tentativa. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Os sacerdotes prenderam ele. O que aconteceu durante a noite? O anjo foi lá e libertou eles. Agora, não libertou para eles viverem uma vida livre. Libertou para fazer o quê? Para pregar. Então, quando nós clamamos, pedimos a Deus livramento ou solução dos nossos problemas, deve sempre constar nesses nossos pedidos oportunidade para pregar. Deus me deu um emprego novo, me liberte desse emprego antigo para agora um novo emprego. Me liberte, Deus, para pregar. Deus, me liberte das minhas dívidas para pregar. Uma coisa que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra dele estava doente, é que ela estava acamada, Jesus vem, cura ela, no mesmo instante, a partir do momento que ela foi curada, o que ela fez? Você se lembra? Passou a servir. Então a atuação de Jesus na nossa vida, principalmente nessa questão de livramento, de restauração, deve sempre ser para servir, para pregar, para proclamar. Algumas vezes a gente pede as coisas para Deus simplesmente para irmos para Havaí e curtirmos a vida. O anjo veio, livrou eles e disse: vão e falem as palavras desta vida. Então, liberdade para pregar. Versículo 21. Tendo ouvido isso, olha que coisa legal, eles obedecem. Logo ao romper do dia, eles não foram nem para casa. Eles foram libertos e logo ao romper do dia, de manhãzinho, entraram no templo e ensinavam. Que coisa legal. Eles falaram: não, deixa a gente primeiro dar uma descansadinha, que dormimos mal ali, não tinha cama, dormimos tudo apertado,
né? Uns estavam meio fedidos, não tem que tomar um banho. Não. Eu estou liberto, é para pregar. Esse tipo de atitude é algo assim que a gente encontra. Um personagem que eu gosto muito é a vida de José lá do Egito. Os irmãos o traíram, jogaram no poço, e naquele momento que a conclusão dele é: estou morto, não tem mais nada que possa vir de bom para a minha vida. De repente joga uma corda, ele sai de lá, e agora ele concluiu: estou vivo, o que vier é lucro. Então tudo aquilo que José enfrentava, ele sabia que era um propósito, Deus queria ele para alguma coisa, e ele enfrentava. Até que de repente Deus colocou até como o segundo homem mais importante do Egito. Mas por quê? Ele sabia que estava nas mãos de Deus, e ele tinha uma utilidade nas mãos de Deus. Não era para ser para ele mesmo. Tendo visto isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscar no cárcere. Estão percebendo o que está acontecendo aqui? Colocaram na prisão. Durante a noite o anjo veio, libertou eles, vai lá para o templo. De manhãzinha eles foram lá para o templo. O Sinédrio agora, então, temos um problema muito sério hoje, vamos nos reunir e vamos dar uma outra bronca nos apóstolos. Então, chegaram, reuniram todo mundo e mandaram buscar os apóstolos lá no cárcere, na prisão. Versículo 2. Mas os guardas, o 22, mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram. Imagina a situação desses guardas. Prendemos os caras ontem, colocamos sentinelas, travamos as portas, vamos lá buscar. Quando chega lá, cadê? Imagine voltar e dar o relatório que eles não estavam lá. Mas eles tinham alguns argumentos, dizendo, versículo 23, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Como que aconteceu essa saída deles, o anjo? Que o anjo deu um chazinho lá para eles? O que aconteceu? Como que eles não viram? Como que eles saíram dessa história? O texto não relata, mas relata a atuação de Deus. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram: opa, de que ele está trabalhando? Já houve a cura do paralítico, de nascença. A morte de 2 pessoas que estavam tentando dissimular a ação do Espírito Santo na vida deles. Muitas pessoas estão sendo curadas. Cada vez está crescendo mais esse grupo. Nós prendemos eles. E eles foram teletransportados? Não sei. Não existe isso. Ou será que existe? Mas o anjo os libertou, saiu de lá. Será que o anjo fechou de novo? Ele não sabe. Mas os sacerdotes estão já preocupados. Com o que nós estamos trabalhando? Nós estávamos pensando que estávamos trabalhando com pescadores que estavam manipulando a multidão e que são revolucionários, mas espera aí, tem alguma coisa diferente. Versículo 25. Nesse inteirinho alguém chegou e lhes comunicou. Sempre tem alguém atrasado, né? Mas ainda bem que esse cara chegou. Enquanto o povo lá: o que é isso? Como? Vocês trancaram bem? Os sentinelas não dormiram? Como que é isso? Como que eles não podem estar lá? Será que alguém pagou uma propina aí para eles escaparem? Então, enquanto estão tentando achar uma razão, chega alguém e lhes comunica. Alguém que chegou atrasado, que passou ali pelo templo, e fala o seguinte: eis que os homens que recolhessem no cárcere estão no templo ensinando o povo. Eu não sei, eu estou vendo a Érica, esse novo visual dela aí, dando uma risadinha. Eu sou meio igual a Érica. Eu, quando olho textos assim, eu não consigo me conter. Parece que tanto João como Lucas, eles têm um certo humor em escrever essas coisas.
mostrar assim essa inveja, essa vontade, esse exercício de poder, e Deus brincando com a cara deles. Esse humor de Deus em criar situações que eles não têm, eles parecem que têm todo o controle, mas aí Deus brinca com eles. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Não, dá para vocês irem conosco lá, por favor? Vão lá, por favor. Né? Então não trouxeram sem violência. Por que trouxeram sem violência? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Percebe? O povo não somente tinha interesse, não somente tinha uma apreciação, estavam gostando da igreja ali, mas agora o povo poderia até, se prendesse os atos violentos, o povo se revoltar, porque os apóstolos agora são tudo para eles. Eles viam que os apóstolos não eram maldosos, falavam de Deus, estavam só beneficiando as pessoas, estavam juntando um povo sob uma liderança, só gerando bem. E agora esses homens que são pagos, que são sustentados, que são caros para as pessoas, que não trazem nenhum benefício, estão exercendo a sua autoridade de forma ilegal. Então, trouxeram sem violência porque estavam com medo de ser apedrejados pelo povo, trouxeram-nos e apresentaram-nos ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, não sei se é Anás ou Caifás aqui, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Eles relembram. Vocês se lembram? Quando falamos para vocês não ensinarem, porque tudo que era feito ali no templo tinha que ter a autorização desses homens. E eles já tinham sido presos, já tinham sido mandados, tinham sido ameaçados para não ensinar no nome. Mas ele fala, Jesus aqui, percebe isso, esse detalhe? Nem mencionar o nome de Jesus ele fala. Essa é uma coisa interessante. Você pode usar o nome de qualquer fundador de qualquer outra religião, que as pessoas, muito bom, que legal, que bom, joia. Você falou Jesus, negócio principalmente isso. Eles não têm coragem, não têm nem expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nada nesse nome. Contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina. Que doutrina? Vocês estão doutrinando o povo, diferente do que nós ensinamos todo esse tempo. Eles ensinaram que a pessoa tem que guardar a lei, ser um bom pagador de impostos, ser um bom pai de família, toda na questão ética e moral. E você tem uma vida legal para Deus te abençoar aqui e agora, somente isso. Então, quando você não tem doenças, quando você não tem enfermidades, quando não acontece nada de trágico na sua família, isso é um reflexo de que você agrada a Deus. Essa era a doutrina dos fariseus, dos saduceus. O seu sucesso aqui representa que Deus se agrada. Então morreu, acabou. Agora, esses homens estão falando que todos são pecadores, que todos precisam da remissão dos pecados em Cristo. Então eles estão espalhando essa doutrina, que é totalmente diferente deles. E não somente estão espalhando a doutrina diferente dos saduceus, mas ao pregar, sempre eles estão falando que os judeus, e principalmente os líderes da nação de Israel, mataram a Jesus. A autoridade dos líderes da nação de Israel. Então, num certo sentido, somos culpados. Vocês são culpados. E aí, então, versículo 29, Pedro vai repetir a mesma resposta. Aqui Pedro não vai se desculpar, ele não vai fazer uma defesa, ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado em se justificar, ele vai aproveitar aquela situação, aquela reclamação, aquela indireta, aquela acusação para pregar. No capítulo 5, do versículo 12 até o 42, existem 16 momentos em que eles são perseguidos. Nesses 30 versículos, 16 momentos em que eles são perseguidos.
E 6 vezes nesses versículos eles pregam. Então a perseguição, ela se tornou quase uma motivação, uma oportunidade para pregar. Então eles não estão preocupados em se justificar. Qualquer situação, se era perseguição, se era uma cura, qualquer coisa, eles encaravam que era Deus criando a oportunidade para eles poderem pregar e ensinar. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes era Pedro que falou, agora os apóstolos estão com essa mesma convicção. Vocês não têm autoridade sobre nós. Vocês mataram Jesus, Deus o ressuscitou. Vocês nos prenderam, Deus nos livrou. Que autoridade vocês têm sobre a nossa vida? Nós vamos obedecer vocês? Se Deus está provando que Ele está conosco e quer, e não somente nos liberta, mas manda a gente ir pregar, como que a gente pode desobedecer a Ele? Vocês não estão acima da autoridade dele na nossa vida. E Pedro continuou: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Vocês mataram Jesus como se fosse um bandido, um criminoso. Vocês o julgaram, vocês atribuíram um valor para Jesus como se ele fosse um criminoso, mas Deus o considerou inocente. Vocês percebem a gravidade do crime que vocês cometeram? Percebe a ilegalidade que vocês cometeram? E nós vamos obedecer a vocês? Nós vamos estar do lado de vocês? Vocês estão como se fosse um para-raio que está atraindo a ira de Deus. Nós vamos ficar do lado de vocês? De jeito nenhum. Deus, porém, com a sua destra, exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Primeiro, Pedro vai usar a mesma coisa que os profetas do Antigo Testamento fazem. Primeiro, ele mostra a condenação, a situação terrível em que nós estamos, a depravação que o homem está, a condição decaída, miserável que nós estamos dentro de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele vai oferecer graça. Ele fala assim, que não somente Jesus foi ressuscitado, mas Deus o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder, de dar, de fornecer, de presentear a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Uau! Vocês mataram, mas com a morte de Jesus, Deus concedeu a todo Israel, a todas as nações, o perdão dos seus pecados, e o arrependimento e a remissão. E Pedro continua: ora, nós somos testemunhas desses fatos. Nós somos ensinados por Jesus, o qual morreu e Deus o ressuscitou, e Deus o colocou como príncipe salvador. Nós somos testemunhas, nós vimos ele ser morto, nós vimos ele ressuscitar, nós vimos ele subir e estar com Deus. Nós somos testemunhas. Como que nós vamos negar isso? E essas palavras que hoje estamos falando não vêm da nossa mente, não vêm de um conceito que nós inventamos. Nossas palavras são exatamente aquilo que Jesus mandou nós pregar. Na última ceia, Jesus preparando os seus discípulos, falou o seguinte: pessoas vão, quando vocês exercerem o ministério, vocês serão perseguidos, vocês serão colocados em cadeia, e muitos de vocês vão morrer, mas outros vão crer. Como que eu posso negar isso? Como que eu posso mudar o propósito da minha vida, o meu chamado? Ora, nós somos testemunhas desse fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Obedecer ao quê? O texto fala que Deus não somente deu arrependimento, deu a remissão dos pecados, mas ao mesmo tempo ele outorgou, deu o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? Que não somente Jesus veio e morreu por nós, sendo Deus, morreu por nós, nos deu a salvação, mas quando Deus fala, creiam em Jesus, e aí eu obedeço, Ele me dá o Espírito Santo, e Deus vem habitar em mim.
Vocês têm noção do que é isso? Que agora o Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no coração de alguém que obedece a Deus, crendo em Jesus. Então, crer em Jesus não é somente um convite. Crer em Jesus é um ato de obediência, porque o Pai nos diz: creiam nele, obedeçam a Ele. Então, crer em Jesus não é simplesmente uma escolha. Eu acho que estou pensando, não sei se é com x-salada, com tomate, não é esse tipo de escolha. Crer em Jesus não é uma opção. Crer em Jesus é obedecer a Deus. Não obedeceu, você vai ter que tratar com Ele. E o problema é sério. Então, Pedro está falando, como que eu posso deixar de falar isso? Vamos recapitular o que nós vimos nesse texto? Essa é uma igreja que vivia uma vida singela e se expressava. Primeiro eles expressavam unidade, estavam todos juntos. Por causa disso eles cresciam. O poder de Deus era manifestado através da vida deles. Eles pregavam a palavra, não mudavam a pregação, mesmo que as autoridades obrigavam, eles não falam mais disso, não tragam essa doutrina, mudem, vocês querem continuar? Então muda a pregação. Não podemos mudar, não tem jeito. E por causa disso eles perseveraram. Podem nos prender, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele quiser, o problema é de Deus. Por causa dessa expressão viva, isso despertava nas pessoas e nos religiosos temor. Então alguns ficavam de longe: o negócio ali é sério, não vou querer me envolver. Outros se admiravam, outros tinham interesse, aquilo pode resolver o problema na minha vida. Mas por causa de inveja também eles eram perseguidos, e a atuação de Deus causava perplexidade nas pessoas. Deixa eu abrir um espaço dentro desse texto aqui, que tentamos de forma bem simples meditar hoje. O que chamou a sua atenção aqui? Pode falar. Vamos abrir esse espacinho aqui agora. O que chamou a sua atenção no comportamento da igreja, como a igreja se expressava? O que é mais importante, talvez, para nós como igreja hoje aqui, no ano 2016, no Japão? O que mais causou impacto em você? Hã? Aqui, o texto de hoje. Feliz? Pregar. Perseverança. Não negociar. O que mais? A questão da unidade, né, eles tinham e sabiam, né, o que eles pregavam. Eles tinham. Todos eles sabiam a doutrina. A doutrina, quem é Jesus, é Deus, é homem, morreu pelos nossos pecados, encheu Jerusalém. Então não era cada um pensando alguma coisa diferente. Eles tinham tudo em comum e pregavam essa verdade absoluta. O que mais? Eu penso no temor e admiração que a igreja despertou as pessoas, e o interesse no caso. Assim, aquilo que a igreja vivia, uns olhavam e temiam. Opa, não dá para brincar de ser crente, então não vou nem chegar lá, não ensina para mim. E é pro outro, e esses que temiam, outros admiravam. Nossa, como eles são um povo unido, como eles perseveram, ou seja, toda essa expressão caiu na admiração. Os de fora olhavam, nossa, que povo é esse? Né? Que gente, o que aconteceu com esse povo? Né? E aí os que se interessaram, essa estrela ali, o olhar, né, de fora. Deixa eu aproveitar a sua palavra. Temor, admiração e interesse. Como que está a sociedade com o mundo evangélico hoje? Isso. Tem alguns momentos eu tenho contato com algumas pessoas, então vamos conversando assim, tal, vai chegando um momento, tal, aí as perguntas vão ficando cada vez mais assim, mais pontuais, mais específicas, e aí chega aquela hora que a pessoa, eu sinto, agora eu vou ter que falar que eu sou pastor. Dá mais vontade de falar que eu sou motoboy
Porque o nome pastor, o nome evangélico está tão destruído, não causa admiração nenhuma. A não ser que a pessoa te conheça por muito tempo, e aí quando você fala, eu sou pastor, você é pastor? Nossa, você é diferente. A sociedade já não admira mais a igreja evangélica. A igreja evangélica é tida mais como motivo de gozação, de escárnio, de roubalheira, de enganação, de mentira. O que mais? O que chamou a sua atenção? No versículo 12, a palavra inveja, ela dá um entendimento de que eles foram presos, não pelo fato de estar pregando a palavra, mas pelo fato deles quererem ter o que eles teriam, que eles poderiam fazer. E cabe nesse O povo não admirava eles, né? Estava admirando a igreja e não admirava os... Eu não estou entendendo eles sendo presos pelo que eles estavam fazendo. Estou entendendo eles sendo presos pela inveja. A palavra inveja ela foi bem forte. O que é inveja? Inveja é querer ter o que a outra pessoa tem. O interesse das pessoas dele. Eles reclamam da doutrina, eles reclamam que quando os apóstolos estão pregando, estão acusando eles de serem criminosos, mas eles estão percebendo que estão perdendo a boquinha. Nesse sentido. Né? Mas eles, daí mais para baixo, eles falam, ele não diz o nome de Jesus. Né? Então ele dá a entender que eles queriam ter toda aquela admiração, fazer toda aquela status. porque eu acredito que ele totalmente determinado ali. E eles queriam ter tudo isso, e é por isso que foi parar na cadeia. Justamente. Mais alguma coisa? O que chamou a sua atenção? Tiago? Eu estava comentando aqui que o que me chamou bastante atenção foi a questão do poder, né? Ele dá esse poder para o apóstolo de sair curando todo mundo. Eu acredito que quando tu vê assim, várias pessoas se convertem através de testemunhos, eu acho, para a igreja, né? Foi o que me chamou a atenção também quando eu comecei. Então não foi o que mais me chamou a atenção. Hoje, talvez, como você falou, não tem o pastor, alguém não tem o poder de chegar e curar da forma que eles curavam. Acho que não está dentro do nosso entendimento, né? Mas Deus está realizando. É sim, ele realiza por algumas pessoas, mas daí muitas pessoas duvidam, né? No nome dele. Cíntia, Duda, Rafael, Luciano. Quem mais? Quem gosta de falar muito quietinho? Ricardo, Guilherme. Tranquilos? Talvez que ele podia usar uma outra frase, só para a gente pensar um pouquinho, né? Desde que a gente começou o estudo. Não tenho controle sobre a reação das pessoas e religiões quando estou obedecendo a Cristo. Se você quer obedecer a Cristo e ter controle das situações, esquece. Pessoas vão te admirar, você vai, puxa, que legal, hein? Daqui a pouco alguém vai querer te derrubar e até te matar. O importante nisso é não buscar a área de conforto. O que você não deve negociar é: eu vou obedecer a Cristo. As reações, eu vou enfrentar elas e vou sempre encarar como oportunidade para continuar pregando a Cristo. Não vou procurar me defender, não vou procurar racionalizar o meu comportamento, mas eu vou sempre aproveitar para pregar o Evangelho. Não sei se é você que vai pregar sobre esse texto, mas uma das coisas interessantes é que os saduceus e sacerdotes estão toda hora no pé dos apóstolos. Sabe o que vai acontecer? Mais para frente, Lucas vai falar que muitos dos saduceus e sacerdotes vão crer em Jesus. Então eles estão querendo combater, e toda vez que eles combatem, eles ouvem a mesma pregação de Pedro, e alguns não vão resistir a essa pregação. E
Agora, você imagine um sacerdote, um saduceu que não crê na existência do espírito, da alma, que crê que a única razão de viver e obedecer a Deus é somente para essa vida, de repente mudar todo o seu pensamento. É interessante que Pedro poderia aqui ter eles simplesmente como inimigos, como lenha para o inferno. Pedro deixa bem claro: vocês mataram, mas Deus forneceu arrependimento. Vocês não querem? São eles que deixaram os apóstolos um dia, quer dizer, agora 2 vezes na prisão. E mesmo assim, Pedro não alivia a barra, mas ao mesmo tempo oferece a graça. E em algum momento esses homens deixarão de resistir e crerão. Então talvez alguma pessoa hoje é o teu inimigo. É a pessoa que mais causa problema na sua vida. Mas talvez nessa situação ela está olhando para as suas reações. E em algum momento ela vai se render à graça, à salvação. Amém?